Fala comigo, amigos, tudo bem? Como estamos por aí? Boa quinta-feira a todos, estamos aqui para falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a estreia do Inter, a volta do Atlético Paranaense e uma derrota que não estava programada. Depois de um fim de semana muito bom do Grenal, o Inter ontem deixou a desejar e caiu na realidade da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o nível sobe muito. Por outro lado, tranquilidade, muita coisa para acontecer e vai ser um começo bem difícil, levando em consideração que o Inter tem 2 jogos aí contra 2 times favoritos ao Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. Quanto mais pessoas verem o nosso conteúdo, mais gente se inscreve no canal e melhor ainda fica o nosso conteúdo para vocês. É muito importante. A última análise tática do Grenal, batemos 40 mil, muito obrigado a você que viu, mas se cada um desses 40 mil se inscrever no canal, muito melhor. Beleza? Vamos falar desse jogo agora, vamos ver o que aconteceu dentro dos melhores momentos, para ver o porquê o Inter não ganhou ou porquê o Atlético Paranaense ganhou. Vamos conversar, bora lá. Então vamos aos melhores momentos do jogo. Gente, coisas importantes a se considerar dentro de um contexto de jogo. O Inter veio de um Grenal, adrenalina lá em cima, e a gente sabe, e é assim, é inevitável, que a atenção de um clássico ela é muito maior. Então o Inter subiu num nível altíssimo e depois, para tu manter esse nível, mesmo que seja um campeonato brasileiro, 3 dias depois é muito difícil. Olha o contexto, tem cara de gauchão, né? Nós mesmos estamos nos acostumando com o brasileiro em janeiro, tá meio confuso. Cara de brasileirão, jogo de tarde e outra coisa muito importante, né? O maior desafio do Pesolano era manter o time num nível alto de concentração, como eu falei, depois de um fim de semana puxado de Grenal e muitos elogios, isso também pode ser que atrapalhe. E por outro lado aqui, ó, esse cara conhece muito bem aqui. Esse cara sabe muito bem como se porta a torcida. E eu acho que o Odair teve um grande mérito, porque ele preparou o Atlético Paranaense de um jeito que o Inter iria sofrer, como o Inter sofreu. O Inter perdeu muitas chances, mas o Inter sofreu, o Inter não teve um jogo bom, o Inter não teve um jogo fluido como foi no Grenal, porque esse cara conhece a aldeia. Tinha momentos que o Atlético Paranaense estava todo mundo na linha de 3 e ele botou esses dois aqui, ó. Esses dois aqui bateram nos zagueiros do Inter. Zagueiro que tem que bater. Esses dois aqui, ó, foram pontos cruciais para o Atlético sair com a vitória. Bora lá, vamos conversar. Aqui o começo do jogo, né, já mostra aqui bem definido a intenção do Atlético Paranaense. Vocês vão ver que no decorrer da jogada eles vão ficar com uma linha de 5. E importante, né? 6 minutos de jogo, o Inter indo para cima. Vocês vão ver, ó, olha só. Olha como já formou uma linha de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Um para pegar o Vitinho, o Tabata se meteu aqui, um vem com ele, pega, aqui sobra, também, ó, muita força. Outra coisa que eu senti, o Inter não estava à altura fisicamente. O Inter não recuperou fisicamente do jogo do fim de semana. O Inter teve alterações, é claro, mas o Inter não estava à altura. O Atlético Paranaense ganhava todas divididas, uma força impressionante, também porque eles não jogam o Campeonato Paranaense, jogam o time B e eles descansaram. Aqui, né, começo da jogada, o Bruno, muito inteligente, cai aqui, porque quando ele cai, não sai ninguém, esses jogadores não podem desestruturar o meio, e importante também, eu acho que onde o Odair matou o jogo, o Alan Patrick foi muito marcado. O Alan Patrick não conseguiu jogar, sempre tinha um jogador em cima dele, e no Grenal ele jogou sozinho. O Alan Patrick jogando sozinho, ele distribui, deita e rola. E aqui muito importante, né, a primeira jogada, o Borré, esse zagueiro dorme um pouquinho, o Borré muito inteligente, já corre, vem para cá e volta para as costas, um baita lançamento. Aqui o Borré já está ganhando, né? Então, a partir do momento que ele freia, o zagueiro tem que ter muito cuidado, porque se faz falta aqui a expulsão, o Borré dá um domínio espetacular e aí acontece isso. Muito importante, gente, o Tabata não está numa boa fase, mas essa jogada aqui é loucura que eu vou falar, mas tem uma falha do Borré. E eu vou explicar o porquê. Sabe aquele lance que tu só rola para o cara vir chutar? Pois bem, o Borré tinha que ter feito isso.
O Borré tinha que ter dado o passe na canhota do Tabata. Vocês vão entender agora. Aí o Tabata teve que dar mais um toque. Como a fase do Tabata não tá boa, esse um toque muda tudo. Ó, olha aí, ó. Vocês veem, ó. Não tem como o Tabata chutar de primeira. Se ele chuta de primeira essa bola, ele vai dar uma bicuda, vai ficar pior ainda. Então esse passe tinha que ter vindo um pouquinho para trás para o Tabata só chegar chutando mesmo. Olha o que ele teve que fazer, ó. Aí, já dominou meio errado. E a recuperação do zagueiro. Vamos ver se tem replay para vocês entenderem. Não teve. Mas sim, é um erro do Tabata. Ok? 70% é do Tabata. Mas o Borré faltou esse entendimento de ele só de solinha. Aí o Tabata, sim, iria entrar chutando e ia aproveitar toda essa jogada que o Borré fez. A partir do momento que teve que dar 2 toques, pô, é outra jogada, tanto que o Atlético conseguiu roubar a bola. Coisas que o Inter tem que se ligar, tá? Coisas que o Inter tem que se ligar. Grenal e Atlético Paranaense, o Inter tomou o gol cedo. O rival não está fazendo muita coisa para fazer um gol no Inter. Tem que melhorar. A zaga do Inter tem que melhorar. Os jogadores têm que subir o nível. Ou a direção tem que contratar. Já tem que contratar por natureza, né? Quando acontecem essas coisas assim, onde 2 jogadores tomam conta de toda uma zaga sem maiores problemas, liga um alerta, né? Aquela Patrick estava sozinho, demorou, não se ligou que tinha gente atrás dele. E depois um grande passe, time aberto. Aí é correndo atrás da marcação. Sabe uma coisa que eu como atacante, tá? É opinião de atacante, eu não sou goleiro. Opinião do atacante. Quando o jogador tá assim, pressionado, não tem por que sair. Se o goleiro sai, ele dá a possibilidade de qualquer chute ser gol. Imagina que o Rocher fica no gol. O Rocher pegaria o chute? Pegaria com o pé. Claro que é treino. Isso até é uma dica para os goleiros. Se o jogador está pressionado, não sai do gol. Porque um chute ruim entra. Olha o que aconteceu. Ó. O Rocher pegaria essa bola. Não é culpa do Rocher. É só uma ideia de jogador. O Rocher fez o que tem que ser feito no futebol de hoje. Eu só estou dando a opinião de jogador atacante. Atacante. Ok? Essa bola, se eu sou o atacante e o goleiro ficar no gol, eu não faria o gol. Fica muito mais difícil. A partir do momento que o goleiro sai, eu tenho mais possibilidades. Eu tenho mais possibilidades. Olha aí, ó, vocês vão entender. Ó, tá pressionado, não vai sair chute forte. Aí qualquer chute entra. Falha gigantesca, o Inter não pode ter... se o rival fizer um gol com méritos, tudo bem, bate palma. Mas o Inter entregou um gol. Depois eles tiveram a qualidade deles, mas não pode. Então aí o Inter se salvou, né? Dentro de mais um erro de marcação, o Inter se salvou de tomar um segundo gol. E lembra-se, sem o Atlético fazer esforço. Não são jogadas trabalhadas, são erros do Inter. Aqui um pouquinho do que eu falei, né? Quando os atacantes do Atlético batendo nos jogadores do Inter, ó, sempre ganhando no corpo. Olha os dois aqui. E aqui acontece uma coisa bem importante, né? O Vitinho tá chegando, esse jogador sai de dentro. Então, daqui a pouco poderia ter saído alguém daqui, que sai depois. Mas olha só, uma coisa que me chama muito a atenção é esse movimento aqui, ó, do Félix, ó. O que acontece? Quando tem uma jogada dessa, o zagueiro sai para matar ou não. A partir do momento que não matou, se a jogada segue, ele tem que fazer todo o esforço possível para voltar à sua posição. Assim, ó, mas todo o esforço possível para voltar à sua posição. Eu não sei se ele não estava bem, daqui a pouco se sentindo mal por causa do calor, mas me chamou muita atenção isso aqui, ó. Isso aqui ele já tinha que estar correndo aqui para evitar com que esse cara viesse para cá, para roubar a bola, mais ou menos como foi roubada a bola no gol do Atlético Paranaense, do Vitor Gabriel. Quando o Vitor Gabriel olhou aqui, o cara veio e roubou. Poderia acontecer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Olha aqui, ó, depois eu vou voltar o lance para comentar. Mas isso aqui me chama muita atenção. Ó.
Não pode. Ó, desculpa aí, interrompi o vídeo porque eu tenho um recado bem legal para você. A CMPC entra em campo como patrocinadora oficial do Gauchão 2026 e da 4D. A CMPC joga junto com os gaúchos, pelo desenvolvimento sustentável, pela inovação e pelo cuidado com o Rio Grande do Sul. Siga @CMPC_Brasil no Instagram. CMPC, é da nossa natureza jogar junto. Bora, agora vamos lá. Feito o meu comentário, vamos comentar a jogada. Jogador forte, jogador forte. Vai ganhar, normal. Faltou uma cobertura. Ou daqui a pouco confiaram que o Félix ia estar aqui. Isso aí me enlouquece. Chance de roubar a bola, atitude zero. Aí, teoricamente organizado aqui e sempre assim. Lembra? O Inter faz muito essas jogadas. São jogadas difíceis de marcar, quase impossíveis. A partir do momento que um zagueiro sai aqui, um volante, Bernabé e tal, o outro volante tem que sair para marcar. O outro volante vem para dar um suporte. Linha de 3. Sempre vai sobrar isso aqui, ó. Então, é muito difícil de marcar. Os treinadores têm que achar uma solução, mas a gente falou, eu falei na última análise tática do Grenal, que o Inter faz muito isso, de chegar aqui e achar esse espaço aqui para concluir. Quando uma hora tu machuca, uma hora tu vai ser machucado. Tá nítido aqui, jogador sozinho. Bernabé tá longe dele, mostra que o Inter tá meio desorganizado, porque o Alan Patrick tá dentro da área marcando. Não que ele não deva marcar, claro que não, mas, né, Alan Patrick numa jogada de linha de fundo tá marcando dentro da área, isso não é normal. E aí, com 19 minutos, o Inter tá se salvando de mais um gol. Gol do Atlético, a jogada do Viveiros que errou sem goleiro e agora essa. Atlético muito certeiro, o time do Odair muito organizado. Toda jogada, chance de gol. Aí o Atlético começou a se organizar, né? Começou a descer as linhas, né? O Inter teve um primeiro tempo com muito erro de passe, muito lento, muito devagar. Mas às vezes o Inter conseguia alguma coisa. Por exemplo, essa jogada aqui, ó. Isso aqui não é tanta qualidade. É uma tentativa que deu certo. Isso aqui não é treinado. Porque é meio complicado tu ver alguém dar um passe alto num jogador que está aqui. Tanto que a gente vê, ó, eu acho que esse passe era aqui. Eu acho não, eu tenho quase certeza, pelos movimentos. Porque esse jogador está sozinho, o Borré está aqui, esse jogador tá pro Borré, ó. Ele meio que não está vendo o Borré. E o passe que ele dá fazendo assim, a bola tende a vir para cá. Por isso que eu acho que foi sorte. Mas uma sorte que depois o Borré organizou. Olha aí, ó. Me chamou muito a atenção a bola, essa bola nova, vocês podem observar todos os jogos, ela quica muito, então os jogadores vão ter que se adaptar. Ela quica muito, e isso atrapalha o jogo. Parece que sintético, parece que o campo é sintético. E essa jogada mostra muito. E o Borré, que fez principalmente um bom primeiro tempo dentro das dificuldades do Inter, todas as bolas que chegavam nele davam sequência. O Borré está com confiança de novo. E aí, dá um passe no Tabata. Quando ele toca de peito para o Tabata já olha para ver, ele já dá uma mapeada na situação. Muito importante esse movimento que o Tabata fez, para saber o que ele pode fazer com a bola. Viu que esse jogador estava longe. Se esse jogador está fechado, como o Tabata olhou, ele ia ver ele por aqui, ele ia jogar a bola aqui. E ele dá um passe, né? E o Borré, nessa puxada, deixa o zagueiro para trás, porque quando o zagueiro acha que ele vai parar, ele dá o tapa para frente. Confiança. E aí o Inter tem um gol, uma grande chance de gol com o Rafa. Infelizmente não conseguiu fazer o gol. Aqui já estamos mais no fim do primeiro tempo. Essa foi uma bola roubada. Jogadores todos correndo para frente, importante. Zaga do Atlético correndo para trás. Bernabé quebrando linha, né? Importante isso, não parou. E achou um passe maravilhoso. E aí vocês vão ver o que é confiança. O Tabata fez certo. Mas vocês vão ver que no fim do movimento é um chute duvidoso. Tipo assim, é um chute, não sei se eu cavo, não sei se eu bato forte, não sei se eu faço aquela bananinha para vir aqui no canto. Ele finalizou, ele fez bem, mostra que ele tentou.
independente da fase. Mas o movimento dele mostra que ele teve dúvidas. Ele não estava certo do tipo de chute que ele queria dar. Mas uma grande jogada, um grande passe do Bernabé. Olha, você vê, não saiu como ele imaginava. Independente da fase do Tabata, muita personalidade, sempre tentando fazer a jogada. Independente se está bem ou mal, tudo que um treinador quer é que o jogador siga tentando. É melhor do que se esconder. Tá cheio de jogadores que na fase ruim eles se escondem atrás, eles se marcam. Tabata está encarando, a fase vai melhorar. No jogo passado ele já teve passe para gol. Então assim é questão de tempo. Tem que seguir nessa batida mesmo, tem que tentar. Grande passe do Bernabé. E o chute duvidoso, o chute sem muito saber o que fazer. Aí aqui, já no fim do primeiro tempo, que o Inter esboçou uma pressão, volto a dizer, o primeiro tempo do Inter foi muito abaixo. E mesmo assim o Inter errou gols. Se salvou de tomar gols, a gente vai ver no segundo tempo, mas errou muitos gols. E lembrando que aqui não estão todos os melhores momentos, tá? Eles cortam muito porque tem um tempo aí que eles botam. Aqui, Alan Patrick apareceu. E aí tem uma grande jogada. Como desceu o Alan Patrick, o Bruno entra no lugar dele, né? Faz uma troca, porque se alguém não acompanhar, tá sozinho. E aí acontece isso aí, ó. Linda jogada, boa bola do Borré, o corta-luz do Bruno, o entendimento do Bruno de... Aqui não é a posição dele, mas ele fez movimentos como se ele fosse do lugar. Levou bem, aí ele se perde um pouco, porque como o jogador bate na bola, a bola bate no corpo dele, ele perde tempo e conseguiu um chute e o Santos fez uma baita defesa. Grande jogada, merecia gol, um time do Atlético bem postado atrás e para acontecer, para tu ter chance de gol, tem que ser jogada assim, ousada, tem que tentar e, poxa, esse gol aqui seria muito importante para o Inter voltar melhor para o segundo tempo. A jogada segue, né? Bernabé na área. Os melhores momentos do Bernabé na área. Aqui, segundo tempo. Inter com substituições, né? Não sei por que Carboneiro e Paulinho não jogaram titular. Tem que ver o que aconteceu com o treinador. Provavelmente algum desgaste, porque não tem lógica dar preferência para o gauchão e não dar para o brasileiro, né? Essas trocas assim, o Inter ainda não tem um grupo, não sei se vai ter um grupo à altura para um campeonato brasileiro, para tu ter dois times, então tem que procurar entender o que aconteceu. Aqui, mais um bom jogo do Ronaldo. O Ronaldo, para mim, teve um jogo melhor do que o Grenal, só que como não ganha, não aparece. Essa pressão em cima muito importante. O Inter, claro, bem mais ousado, jogando mais para frente. E um chute do Borré, não um chute rasante, uma boa defesa. Um chute não muito difícil, mas o Inter mostrou, vai pressionar em cima e vai chutar. Aqui é um vacilo gigante. Isso aqui é erro gigante, acontece, faz parte. Daqui a pouco falta entrosamento ainda, a Félix está chegando agora, mas ele não tinha que ter vindo aqui. Ele não tinha ter abandonado, né? Já que o Vitor Gabriel desceu aqui com o Mendonça. Não pode, deixa esses caras se matarem. Isso aqui é falta de entendimento, se perdeu. E a partir disso já dá condições. 2-1 e outra, gente. Se vai, tu não pode perder. Tu não pode ir meia boca. Tu tem que acabar com a jogada. Perdeu, é maior que o cara, perdeu e olha o que acontece. Aí uma grande defesa do Rocher, muito bem. Rocher bem no jogo ontem. No primeiro tempo não apareceu aqui, teve uma outra que ele sai no pé do jogador, que entrou mano a mano também, e ele defende. Uma perfeita, aquela jogada típica de pênalti de goleiro. Ele vai, defende direitinho. E o Rocher, se seguir nessa batida, o nível dele vai melhorar e a gente vai voltar a ter aquele grande goleiro que a gente tem. Vai errar, como todos erram, mas a gente se acostumou a ele logo quando ele chegou num nível altíssimo e é isso que a gente espera dele. Ele tem qualidade para isso.
Aí Alan Patrick, né? Geralmente quando o Alan Patrick consegue ficar de frente, sai algo, o Bernabé por dentro. Olha isso, 1, 2, 3, 4, 5. O Atlético Paranaense, nesse momento do jogo, em muitos momentos eles estavam todos aqui. 5, 6, 7, 8, 9. 10 com o goleiro. Aí importante conseguir desenhar para o Carboneiro, que vive bom momento, né? Teve um grande Grenal, tenha mano a mano, possa ir para frente. Ó, lembra que eu falei do que aconteceu na outra jogada que o Félix não vem acompanhando? Aqui veio correndo, fechou 2-1, vai ter que tocar. E aí também, né? Uma jogada que poderia ter sido mais. Boa defesa. Santos jogando muito com os pés, né? 2 defesas com os pés. Claro que o ideal é tirar um pouquinho mais dele, mas dentro da bola, em cima do corpo, o Alan Patrick conseguiu sair bem. Depois o Vitinho estava impedido e o Borré ficou louco, né? Borré não ia adiantar, ia dar na mesma. A única coisa que me deixa, entre aspas, tranquilo é que se o Inter melhorar a sua pontaria e melhorar um pouquinho o seu nível, o Inter ganha jogos assim. Não estou passando pano, porque o Inter não teve um jogo bom. O Inter não jogou bem. E mesmo assim o Inter teve chances de gol, bastante. O meu único medo do Inter é essa vulnerabilidade do time na defesa. Porque o rival não precisa fazer muito para fazer gol no Inter. E com todo respeito, o Atlético Paranaense é um time que está vindo da segunda divisão. Qual a intenção do time que está vindo da segunda divisão? Se manter. Então o Inter tem que melhorar muito o seu nível para não sofrer o que sofreu ano passado. Aqui uma pressão, né? Bola quicando muito. Aguirre roubou. E aí o Alan Patrick, né, que ele é especialista em ter 4, 5 jogadores em cima dele. A gente pode fazer um filme, um documentário do Alan Patrick de quantas vezes ele teve jogada assim e ele conseguiu sair. É um fenômeno, é um cara que joga muita bola. E olha o que ele faz, ó. E aí ele dá um azar que a bola bate no Borré e sai. Essa facilidade, assim, ó, de mudar de direção sem tocar muito na bola, só mexendo o corpo, isso é muito legal, olha. E essa bola ia entrar aqui, ó. Azar. Azar. O Inter pressionando, o Inter com muita chance, aí deu uma controlada um pouquinho na zaga, né? Parou de sofrer tanto defensivamente, porque o Atlético desceu muito e seus jogadores cansaram e principalmente estavam muito nessa de ganhar tempo, ganhar tempo. Odair sabe. Jogadores, parecia time argentino. E aqui, né, a situação do gol do Félix, né, onde foi anulado, bem anulado. A bola bate no braço. Não adianta a gente reclamar, lutar contra a imagem, até porque quando acontecer ao contrário, a gente vai querer que seja marcado. Então, o que é e temos que respeitar. Daqui a pouco o juiz ele poderia ter agido diferente durante o jogo em não deixar os jogadores do Atlético Paranaense fazer tanta cera. Porque vocês têm que entender que a cera no jogo, quando alguém fala assim, é só acrescentar depois. Quem fala isso está falando besteira muitas das vezes. Porque é nítido quando um time está fazendo cera. É nítido quando o jogador não tem nada. Claro que o árbitro não é médico, mas isso quebra ritmo. Pode dar 15, 20 minutos depois, mas para tu pegar o ritmo da pressão, de estar em cima, isso aí quebra. E aqui, anulação normal, né? A gente vai ver o replay. Aqui já não teve replay, já passou tudo que tinha que passar. Aqui um pecado. Vocês estão vendo, né? Tudo passa pelo Borré. O Borré sempre teve isso de estar na jogada o tempo todo. Agora ele está conseguindo concluir no gol. Então, ele tem que seguir nessa batida, nesse bom momento, né? Aqui a bola foi muito mais na mão do goleiro, porque foi uma... Como se diz, foi uma
Deixa eu até ver se não está impedido. Talvez estaria até impedido, não está. Mas foi um movimento de circunstância. Ele tentou resolver a jogada como que deu. Não dá muito para pensar. Bom, gente, essa foi a análise tática que a gente fez em cima dessa derrota, desse começo ruim do Inter no Campeonato Brasileiro, até porque a sequência é bem complicada. O Inter tem Flamengo, depois tem Palmeiras e vamos ver o que acontece. Muita calma, mas a verdade é que o Inter voltou à realidade, voltou a ter os pezinhos no chão, principalmente torcedor, para não empolgar, porque o ano é de muita luta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero voltar aqui com melhores notícias, análises táticas de vitórias, mas independente do resultado, estaremos aqui mostrando para vocês o que aconteceu no jogo, tá bom? Se inscreva no canal, é muito importante para nós. Valeu, tchau, tchau. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, olha só, tem mais 2 para você aqui. Clica, acompanhe, análise tática de uma forma que você nunca viu.